Opa, esqueci do som aqui. Que bom, pessoal, estar com vocês novamente. Que bom, mais uma vez, ter a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Antes de mais nada, quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, que ajude a gente a espalhar a Palavra de Deus, amém? Nós estamos aqui, é para isso mesmo, é para que o Senhor possa nos abençoar através da sua santa e bendita palavra. E é isso que nós queremos viver aqui neste lugar. Em primeiro lugar, eu gostaria de, junto com você, orar e pedir a bênção e a presença do Espírito Santo sobre esse tempo que vamos ter, sobre esse tempo de comunhão, apesar da distância, sobre esse tempo de comunhão na palavra de Deus, né? Que o Senhor esteja nos abençoando e nos ensinando, não apenas nos ensinando intelectualmente ou emocionalmente, mas nos ensinando para que isso faça toda a diferença nas nossas vidas, que nós possamos aplicar essa palavra para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai eterno, querido, santo e amado, é na Tua presença que nós estamos, ó Papai, e pedimos que o Senhor esteja agindo em nós. Nós nos colocamos como igreja diante de Ti, Senhor, nos colocamos como Teus servos na Tua presença e pedimos, no nome santo de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja nos transformando, que o Senhor esteja agindo em nós, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Deus, de fazer a Tua obra nas nossas vidas, de fazer a Tua obra nos nossos corações, que o Senhor possa agir em nós, Senhor, que o Senhor possa transformar-nos, que o Senhor tenha todo o domínio, todo o governo, todo o poder, ó Deus, para modificar em nós aquilo que precisa ser modificado, que o Teu poder se manifeste nisso, que o Teu amor se manifeste nisso. Deus, que a Tua presença se manifeste em nós. Nós nos colocamos diante de Ti como igreja, nos colocamos individualmente diante de Ti, Senhor. Eu coloco diante de Ti, ó Papai, no Teu altar, as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, ao vivo, aqueles que verão esse vídeo no futuro, Senhor, que o Teu poder se manifeste neles também, ó Papai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá, né? Nós falamos na semana passada, começamos a falar um pouquinho a respeito de Neemias capítulo 6, quando tentam confundir Neemias com palavras de profetas, não é? E dentro desse tema, dentro desse contexto, nós começamos a discutir um pouquinho a respeito de o que é necessário para que haja na igreja discernimento de espírito, para que haja na igreja discernimento de se uma voz vem ou não de Deus. Nós comentamos aqui que nós não estamos falando especificamente de profecias, mas de profecias estamos falando, mas estamos falando também de louvores, estamos falando também de pregações, estamos falando também de conselhos, estamos falando também de momentos de correção. Enfim, nós precisamos de verdade entender que tudo aquilo que ouvimos dizendo ser de Deus não necessariamente é, mas não pode ser desprezado. Nós precisamos entender que se existe uma palavra, nós precisamos conhecer se essa palavra é de Deus ou se não é de Deus. Bom, fizemos essa introdução, lemos diversos versículos na semana passada, falamos a respeito de versículos no Antigo e no Novo Testamento que nos mostram que realmente é necessária esta prova, né? É necessário esse discernimento para saber se uma palavra vem ou não de Deus. E nós vamos continuar com esse assunto hoje. Eu queria, junto com vocês, falar um pouquinho, então, da introdução dessa lição, né? Na lição passada, a gente falou a respeito das diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Falamos a respeito do escárnio, falamos a respeito da ameaça, falamos a respeito das ameaças que ele faz, da mentira que ele usa, dos falsos testemunhos que ele levanta contra nós. Falamos, inclusive, a respeito da astúcia dele no momento de tentar nos tirar da obra de Deus e vamos entender a obra de Deus como algo maior do que igreja, ok? A obra de Deus é toda a obra que Deus tenta fazer em mim e através de mim, seja individualmente ou seja coletivamente. Então, nós falamos a respeito disso. E nessa lição, então, nós vamos entender que Deus usa o inimigo para atacar a própria... Desculpe, que o inimigo usa para atacar a obra de Deus os próprios profetas, muitas vezes falsos profetas, muitas vezes pessoas que se levantam para dizer uma palavra como se fosse de Deus, mas na verdade ela não é de Deus, ok? Eu queria mais uma vez entender aqui junto com você que quando falamos de profetas não estamos falando exclusivamente daqueles que se levantam e dizendo, eis que diz o Senhor. Não é só isso. Profeta é, de uma maneira muito mais abrangente, todo aquele que
se propõe de alguma maneira a trazer uma palavra de Deus, seja através de pregação, seja através de louvor, seja através de profecia. Ok? Então, olhando nesse contexto mais geral, a gente entende o ponto central de que o discernimento espiritual é essencial para a saúde da igreja. O discernimento espiritual não é algo que eu posso ter ou não ter. Não, ele é essencial, é necessário para que a gente verdadeiramente saiba quando é Deus que está falando conosco. Ok? E continuando nessa mesma linha, a gente percebe o que aconteceu lá com Neemias. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor às profecias. Quem esteve conosco nas aulas na igreja certamente vai se lembrar que nós falamos disso, que a retomada da construção do templo se deu através de um sacudidão de Deus no povo de Deus, né? Deus veio e sacudiu o povo de Israel mesmo através de dois profetas, Ageu e Zacarias. E eles profetizaram com tanta graça, eles profetizaram com tanta unção, eles profetizaram com tanto poder de Deus, que a construção do templo, que estava parada fazia 15 anos, ela recomeçou imediatamente. E ela continuou até a inauguração do templo. Nessa ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida, a gente já falou a respeito disso também, que os samaritanos quiseram, inclusive, se oferecer para ajudar na construção, mas houve um reconhecimento de que essa ajuda não vinha da parte de Deus, né? Neemias teve essa visão, ele teve essa revelação de que essa ajuda, ela na verdade não seria uma ajuda, seria um atrapalho. Então essa comunicação estava interrompida entre samaritanos e judeus os judeus recusaram a proposta dos samaritanos e não aceitavam sequer as visitas dos samaritanos, porque as visitas dos samaritanos não eram visitas de cortesia, não eram visitas para trazer bênção, não eram visitas para trazer alegria, pelo contrário, eram visitas única e exclusivamente nesta época para que a obra fosse interrompida. Então, a gente percebe aqui um levante do inimigo com muita astúcia para tentar interromper a obra de Deus. Como eles não conseguiram com as suas visitas, como eles não conseguiram com as suas ameaças, como eles não conseguiram com seus conluios, o que eles imaginaram fazer aqui? Eles perceberam que os judeus davam, sim, muita atenção aos profetas. Então, olhando para isso, a gente vê que esta atenção dada pelos judeus aos profetas pôde ser, de certa maneira, usada como um plano dos samaritanos para tentar interromper a obra. Ok? Isso nos mostra algumas coisas, gente. Mostra, em primeiro lugar, que nós não estamos falando aqui, de maneira nenhuma, de não prestar atenção ao que os profetas falam. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui falando de provar as profecias. Nós não estamos aqui falando de não prestar atenção ao que as pregações falam, de não prestar atenção ao que os pastores falam, de não prestar atenção ao que a gente diz aqui na escola bíblica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo, minha gente, que nós precisamos tomar o seguinte cuidado. Nós precisamos provar estas palavras, provar pela palavra de Deus. Nós precisamos ter discernimento de espírito. Não é porque eu estou dizendo aqui que é verdade, é porque a palavra de Deus diz que é verdade. Não é porque eu estou dizendo aqui que determinada coisa pode ou não ser considerada como verdade. É porque a palavra de Deus nos revela que determinada coisa é ou não verdade. É porque o Espírito Santo de Deus testifica. É porque o dom de discernimento de espíritos age na igreja. É por isso que nós podemos dizer se determinada coisa é ou não verdade, se determinada profecia é ou não de Deus, se determinada palavra, interpretação, revelação vinda de alguma maneira da Bíblia ou de um dom de conhecimento, de um dom de palavra de sabedoria, sei lá, se essa revelação vem ou não de Deus. É necessário que nós tenhamos esse cuidado, é necessário que nós tenhamos essa visão de não aceitar tudo como vindo de Deus, e também tenhamos a visão de não rejeitar tudo como não vindo de Deus. Nós precisamos examinar as coisas com todo cuidado. E foi isso que Neemias fez. É isso que Neemias faz aqui. Nós podemos perceber que as recusas de amizade dos judeus por parte dos samaritanos levaram os samaritanos a bolar um outro jeito. Eles queriam, então, influenciar os judeus através de profecias. Eles queriam dar um jeito de que os profetas dissessem aos judeus algumas coisas que parassem essa obra. E para isso eles fizeram o seguinte, Tobias e Sanbalat conseguiram subornar profetas.
Entre eles a profetisa Noadias, a fim de pôr medo em Neemias. Eles queriam que Neemias se sentisse amedrontado pela palavra do profeta, dizendo que Neemias estava em perigo de morte e que ele deveria fugir para dentro do templo e dessa maneira salvar a sua vida. Nós já lemos esse trecho na semana passada, mas eu quero mais uma vez ler com vocês para a gente retomar. Neemias, capítulo 6, versículos de 10 a 14, que diz o seguinte: Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Nós percebemos aqui, meus queridos, um risco muito grande, uma responsabilidade muito grande sobre os profetas de Deus. A palavra daquele que se levanta, seja em profecia, seja em pregação, seja em louvor, seja em um ensinamento, seja numa aula como essa, a palavra daquele que se levanta, ela deve sim ser observada, ela deve sim ser julgada, ela deve sim ser tratada com toda a atenção. Isso traz sobre nós, professores, profetas, levitas, pregadores, pastores, mestres, líderes, traz sobre nós um nível de responsabilidade tremendamente grande. Porque como escaparemos nós se usarmos da palavra de Deus para proveito próprio? Como escaparemos nós se usarmos da palavra de Deus para justificar as nossas próprias ações? Como escaparemos nós se usarmos da palavra de Deus para tentar racionalizar de alguma maneira um comportamento que muitas vezes até sabemos que não é condizente com a palavra? Nós precisamos sim profetizar, nós precisamos sim nos levantar. É nossa responsabilidade nos levantar e pregar a palavra de Deus. É nossa responsabilidade nos levantar e cantar em louvores a palavra de Deus. É nossa responsabilidade edificar a fé das pessoas. É nossa responsabilidade trazer à luz aquilo que Deus quer revelar à sua igreja. Mas grande é nossa responsabilidade quando de alguma maneira tentamos transgredir a própria lei de Deus e dizer que a palavra dele aprova isso de algum jeito. Nós precisamos sim ter certeza de estar falando da parte de Deus. Nós precisamos sim ter certeza de estar profetizando da parte de Deus, de estar trazendo numa mensagem aquilo que Deus tem para aquela igreja ou para aquele público naquele momento, de estar falando durante um evangelismo aquilo que Deus tem para aquela pessoa, de estar trazendo durante uma aula como essa a palavra de Deus e não o meu próprio jeito de pensar, não o meu próprio jeito de ser, mas trazendo aquilo que Deus colocou sobre nós. É isso. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade diante da palavra de Deus, diante do Espírito de Deus, diante do Espírito do Senhor, utilizando a igreja com discernimento de espíritos, é gigantesca. Nós temos exemplo de gente que tinha muito contato com o mundo espiritual e que muitas vezes até nem disse mentiras, mas profetizou falsamente porque falou aquilo no momento em que não era para ter dito, ou porque torceu de alguma maneira a palavra de Deus. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo deixado por Balaão, que prova, então, que qualquer profeta que aceita suborno ou dinheiro para profetizar, e aqui nós estamos falando de suborno ou dinheiro, não estamos falando apenas de valor monetário, entenda bem, que pode ser um suborno alguém que vá que vá concordar com um comportamento seu, que vá trazer de alguma maneira benefício ao seu ministério, benefício à sua vida profissional, benefício emocional, algum conforto a você.
não é necessariamente dinheiro, tá? Eu acho que dinheiro talvez seja até uma coisa muito mais simples da gente entender. Nós não podemos aceitar suborno em dinheiro para mostrar a palavra de Deus e para falar da palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que esse suborno pode vir de muitas outras maneiras, pode vir disfarçado. Balaão mostra que qualquer um que aceita suborno é um falso profeta, mesmo que não profetize falsamente, mesmo que use da palavra de Deus no intuito de ameaçar alguém. Gente, a palavra de Deus existe sim para nos corrigir, mas a correção tem que ser feita em amor, né? Deus não está aí para ameaçar as pessoas do inferno, não é isso. Deus está aí para corrigir as pessoas para que elas alcancem o céu, né? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós precisamos entender isso. E se algum de nós, porventura, escolher ir para lá, é escolha nossa, né? Nós não precisamos de Deus nos condenando. Quem nos condena são os nossos próprios atos e pecados. Então, assim, nós devemos ter cuidado, a fim de que falsos profetas não encontrem abrigo na igreja, a fim de que falsos profetas não encontrem abrigo nos nossos púlpitos, assim, a fim de que falsos profetas não encontrem abrigo no nosso momento de louvor, no nosso momento de adoração, que falsos profetas não encontrem abrigo no nosso momento de profetizar, ou no nosso momento de trazer uma aula a respeito da palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade imensa, e essa responsabilidade precisa ser levada muito a sério. O caso de Balaão, por exemplo, levou o povo de Israel à perdição. Ele não conseguiu fazer isso amaldiçoando. Ele, apesar de ter sido comprado para amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu fazer isso. Deus não permitiu. Então, ele deu um outro jeito de que o povo se corrompesse. Nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso objetivo, a nossa missão, não é que o povo se corrompa, não é que o povo se perca, não é que o povo obedeça às nossas ordens. Pelo contrário, a nossa missão, aquilo que de mais importante temos, é fazer com que o povo de Deus obedeça às ordens de Deus. É fazer com que o povo de Deus conheça a palavra de Deus. É fazer com que o povo de Deus conheça a vontade de Deus. É fazer com que as pessoas nessa terra que não conhecem a Deus ainda venham a conhecê-lo através das nossas palavras, através do nosso exemplo, através do nosso ministério, através dos nossos louvores, da nossa pregação, do nosso evangelismo, da nossa profecia. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é edificação e engrandecimento do reino de Deus. E para isso nós precisamos sim atentar às profecias, olhar para as profecias com todo cuidado, examinar as profecias, examinar as pregações, examinar os louvores. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que vem do Ministério de Louvor, então examinar os louvores é essencial, saber se isso que esses louvores estão dizendo realmente são louvores a Deus, realmente estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos atentar, prestar atenção e ter todo o cuidado. Dessa maneira, a gente vê que Neemias fez isso. Ele tinha o dever de examinar as profecias. E ele fez isso. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem. Como assim para fugir? Eu tenho que fugir para o templo porque estão ameaçando me matar? Eu tenho que fugir porque o inimigo está dizendo que eu tenho que ter medo, então eu vou parar a obra que o Senhor me mandou fazer? Uma pessoa como eu, que Deus enviou para fazer uma obra, a gente já viu isso, que tem certeza de que está fazendo a vontade de Deus, que tem certeza absoluta de que está no centro da vontade de Deus. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele olhou outra coisa. Ele viu que ele não tinha o direito de entrar no templo porque ele não era sacerdote. E vendo isso, ele percebeu, se eu entrar no templo fugindo, eles vão achar algo com que me acusar. Na lei de Deus, eu não sou sacerdote. Eu não tenho direito de estar lá dentro. Eu posso, no máximo, chegar até o pátio do sacrifício quando eu trouxer a minha oferta. É assim que funciona, é assim que a lei judaica funciona. Então, se eu entrar no templo, eu vou estar pecando. As pessoas vão ter o direito de me acusar de pecado. Se eu entrar no templo, eu vou estar indo contra a palavra escrita de Deus. Eu vou estar indo contra a lei escrita. Prestem atenção nisso que Neemias fez. Prestem atenção com muito cuidado nisso que Neemias fez. Ele viu que aquela profecia que estava sendo trazida a ele ia contra a lei escrita de Deus. Como é que Deus vai contra si mesmo? Alguém aí está enganado, alguém aí está fazendo alguma coisa que não condiz com a verdade de Deus. E a verdade de Deus está expressa na Bíblia. Qualquer profecia, qualquer pregação, qualquer louvor, qualquer ensinamento
que vá contra os conceitos estabelecidos na Bíblia, ainda que seja dito por um anjo, seja considerado maldito. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o que Neemias fez aqui foi observar que ele não podia entrar no templo, que ele não era sacerdote, que se ele fizesse aquilo, ele estava indo contra a lei estabelecida de Deus. Então ele faz o quê? Ele compreendeu que aquilo não passava de um ardil, que aquilo era uma armadilha de Tobias e Sanbalate para levá-lo a pecar. E dessa maneira, ele pôde dizer em Neemias 6,2, como a gente leu, conheci que não era de Deus. Aqui está o resumo da análise feita por Neemias sobre essa profecia. Isso que estão dizendo não condiz com a palavra de Deus, portanto, não é de Deus. Quer dizer que o profeta é uma pessoa que não é de Deus? Quer dizer que o pregador é uma pessoa que não é de Deus? Quer dizer que o ministro de louvor, o levita, o compositor, o professor de escola bíblica não é de Deus? Não, não é isso. Ele conheceu que aquela palavra específica não era de Deus. Ok? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Nós estamos aqui não para julgar quem traz a palavra. Nós estamos aqui para julgar a palavra que é trazida. Não é a pessoa, é a palavra. Ok? Alguém pode, por um descuido, talvez, trazer uma palavra que seja um engano. Todo mundo erra, na verdade. Alguém pode, por um descuido, muitas vezes não cuidou das suas emoções, se deixou influenciar demais e trouxe uma palavra que não vinha de Deus, ou pelo menos que não era puramente de Deus, que estava influenciada por suas próprias emoções, por seus próprios pensamentos, por seu próprio jeito de ser. É por isso que a palavra de Deus nos dá não apenas a liberdade, mas a ordem de julgar as profecias. Isso não nos dá nenhuma liberdade de julgar o profeta, ok? Eu não posso dizer se determinada pessoa é de Deus ou se não é de Deus. Eu posso e devo sim julgar se determinada palavra é de Deus ou se não é de Deus. Ok? Estabelecido isso, a gente tem aqui um resumo do tópico 1. O resumo é: a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Eles prestavam muita atenção na palavra trazida pelos profetas. E se após o julgamento eles chegassem à conclusão de que essa palavra verdadeiramente era condizente com a vontade de Deus para a vida daquele povo, para aquele momento, para aquele povo, eles obedeciam essa palavra. Neemias tinha o dever, a obrigação de examinar a profecia recebida, e ele assim o fez. Ok? Tudo o que vamos dizer aqui trata de examinar a profecia. Significa que a profecia, a palavra trazida num púlpito, a palavra trazida por um profeta que está sendo usado por Deus em determinado momento, a palavra trazida durante um momento de louvor, a palavra trazida durante um momento de ensino, é extremamente importante. Ela precisa ser examinada. Nós temos o dever de fazê-lo. Ok? E aí a gente verifica que existe sim a existência de falsos profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nos slides que nós vamos entrar agora, nós vamos falar a respeito de alguns casos que aconteceram no Antigo Testamento e vamos falar também a respeito do Novo Testamento, para que a gente tenha essa convicção de que existem pessoas que trazem profecias falsas. Eu acho que é um pouco forçado a gente chamar essa pessoa de falso profeta dessa maneira. Quer dizer que naquele momento ela cometeu um engano. Ela errou. Pode ter sido um engano proposital, pode ter sido um erro proposital? Sim, pode. O caso de Balaão foi típico disso. Ele foi comprado para trazer um erro proposital. Os profetas que tentaram intimidar Neemias foram comprados para propositalmente levá-lo ao erro, dizendo que essa palavra era de Deus. Então, nesse caso, quando a pessoa faz isso propositalmente, sim, essa pessoa é um falso profeta, e como falso profeta, ela será julgada por Deus. Ok? Não por mim, nem por você. Nós não temos ordem para julgar pessoa nenhuma, nós temos ordem para julgar a palavra. Beleza? Tendo estabelecido isso, vamos voltar para o slide aqui. A gente tem um exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Um homem de Deus, fervoroso, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, admitindo um rei ímpio. Olha só, que estava junto ao altar de incenso, junto ao altar queimando incenso, e ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor,
eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Ele dando uma profecia voltado para o altar, dizendo assim, olha, nesse altar aqui vão queimar ossos de homens. E ele deu um sinal. E se vocês vão ver que essa palavra é uma palavra do Senhor, quando o altar se fender e a cinza se derramar. Ok? Nesse caso aqui, ele estava dizendo ao rei que o rei não era sincero, que aquele sacrifício do rei não era um sacrifício sincero, e por isso pessoas seriam sacrificadas sobre aquele altar. Tá bem? Então, esse homem de Deus, ele fala a respeito de um exemplo muito trágico que aconteceu, de um rei que não era sincero e que ossos de pessoas seriam derramados sobre o altar. A gente percebe aqui um exemplo muito típico de alguém que não leva nenhum proveito da sua própria profecia. Ele está desafiando o rei, correndo o risco, inclusive, de ser morto por conta disso. Ok? Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Olha só, o profeta se levanta e profetiza contra o rei. E diz, rei, você não é sincero, esse teu sacrifício não é sincero, e você vai ver isso, porque pessoas vão ser sacrificadas sobre esse mesmo altar. E digo mais, haverá um sinal de Deus, o altar vai se quebrar e a cinza dessas pessoas vai se derramar. O rei ficou indignado com aquilo. Como é que esse profeta se levanta contra mim? Como é que esse profeta se levanta para dizer que eu não sou sincero? Esse profeta tinha que ter muita certeza de que aquilo que ele estava dizendo era de Deus, porque essa profecia, para ele, significava um risco. Tanto significava um risco, depois você pode ler lá em 1 Reis, capítulo 13, tanto significava um risco, que imediatamente o rei se levantou e ordenou, olhe, prendam esse profeta, ele está profetizando contra mim. A gente viu o mesmo acontecendo com os profetas de Acabe, não é? Que em determinado momento, a gente viu na aula passada, que em determinado momento ele mandou prender o único que estava dizendo a verdade. Né? Então o que aconteceu? Ele disse, prendam esse profeta. E quando a mão dele se estendeu para apontar o profeta, para dizer qual profeta deveria ser preso, a mão dele se secou, a mão dele se tornou uma mão mirrada, uma mão defeituosa, uma mão aleijada, né? A mão dele se secou e ele não podia trazer a mão dele assim. Ele esticou o braço dele, a mão dele ficou tão os ossos e a pele e os nervos e os músculos ficaram tão ressequidos que ele não conseguia mais puxar, né? E aí, quando ele fez isso, o altar que ele estava sacrificando se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. Aí o rei viu que a mão dele estava ruim, que ele tinha ficado aleijado naquele momento, e ele pediu ao profeta, me perdoa, ora Deus por mim. E o profeta orou e a mão dele foi sarada, foi restituída, né? E aí a gente vê um caso interessante. Puxa vida, o profeta se levantou para profetizar contra o rei, e profetizou contra o rei, e aquela profecia dele se mostrou verdadeira, né? E imediatamente Deus ordena ao profeta, olha, faça um jejum. Não coma nem pão, nem beba água nesse lugar, nessa cidade. Volte pelo mesmo caminho de onde você veio. E ele começa a voltar. E a história mostra que ele começa a voltar para o mesmo caminho de onde ele veio. E havia naquele lugar um profeta mais antigo, cujo filho desse profeta mais antigo contou o que o profeta tinha feito ao rei de Judá, o profeta que tinha vindo de Judá. E o velho profeta foi de encontro ao profeta mais novo e convidou esse profeta mais novo a comer pão. Né? Se você for ler ali no versículo 9 de 1 Reis, capítulo 13, Deus tinha ordenado, volta para Judá, pelo mesmo caminho de onde veio, não come pão e nem bebe água aqui na terra de Israel. E aí, de repente, vem um profeta mais velho, alguém em quem ele deveria confiar, alguém em quem ele deveria acreditar, né? Olhando assim pelos olhos humanos, uma pessoa de mais experiência, e convida ele, vem, vamos comer pão, vamos beber uma água aqui, vamos beber um vinho, né? Era o costume. E aí ele diz assim, não, eu não posso, Deus me mandou ir para minha casa sem comer pão e sem beber água aqui. Um anjo me falou isso, o anjo de Deus me disse isso. Me ordenou que voltasse para ajudar, que eu não pudesse para comer pão lá na minha casa mesmo, que eu não comesse aqui. E o homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do homem mais velho, aceitou o convite do profeta mais velho
não percebendo que não importa quem fale, se for contra a palavra de Deus, a palavra deve ser rejeitada. Às vezes nós confiamos demais em homens, às vezes nós confiamos que o pregador que prega para multidões jamais vai cometer um erro. Isso não pode acontecer, meu querido. Que o meu líder que eu conheço há 50 anos no ministério jamais vai cometer um erro. Não é assim que as coisas funcionam. De verdade, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e poder julgar todas as palavras, independente de quem elas veem. Ok? Não estou dizendo que o seu líder ou que o homem que é pregador há 50 anos, que prega para multidões, é uma pessoa que não vem de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nesse exemplo aqui, nós percebemos claramente que um profeta mais novo acreditou na palavra de um profeta mais velho como sendo vinda de Deus, mesmo após Deus ter lhe dado uma palavra diferente. Se Deus nos deu uma palavra, não importa quem é que fala ao contrário, ok? Não é para brigar, não é para discutir, não é para rebater. A palavra que deve ser seguida é a palavra de Deus. Não existe palavra de homem que sobrepõe a palavra de Deus, por mais autoridade que essa pessoa tenha. Se falar contra a palavra de Deus, se houver um levante que seja contra aquilo que a palavra de Deus já diz, deve ser rejeitado, sim. Não interessa se é o presidente, se é o governador, se é o prefeito, se é o líder, se é o pastor, não importa. Se é o professor de escola bíblica, se for contra a palavra de Deus, deve ser rejeitado, sim. Ok? Então, quando ele estava comendo na casa do velho profeta, Deus usou o velho profeta. Olha que coisa tremenda, né? Mostrando que, na verdade, não é que o cara era um falso profeta, que ele se deixou influenciar por sua própria emoção. Deus usou o velho profeta dizendo assim, ó, visto que fosse rebeldes à boca do Senhor, voltaste como este pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Você vai morrer aí em Israel. Eu te mandei voltar para Judá, você não voltou para Judá, então você vai morrer em Israel. Depois que ele comeu o pão, tentou voltar no mesmo caminho que ele já deveria ter sido voltado, e um leão o matou, ok? E ele ficou morto, prostrado à estrada, o profeta o recolheu e o sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas. E aí o autor da apostila diz certamente de fingimento, aí é um pouco de interpretação dele também, ok? Pode ler lá, 1 Reis capítulo 13, versículos 23 a 28, quando ele é enterrado e o profeta chora sobre o seu túmulo. E aí você pode discernir aí se você acha que foi de fingimento ou não. Tá bom? Mas assim, o que eu quero dizer a vocês é que essa questão de julgar a profecia ela é muito séria. No caso desse jovem profeta aqui, levou à morte por desobedecer a palavra de Deus. Né? Por desobedecer aquilo que ele já sabia que deveria ser feito, aquilo que Deus já havia dito a ele. E o que eu tenho a dizer a você dessa história, dita em 1 Reis capítulo 3 aqui, é que muitas e muitas vezes Deus tem sido tremendamente misericordioso para conosco. Nós temos ouvido algumas palavras, não julgado, às vezes obedecido palavras que não deveríamos obedecer, desobedecido palavras que deveríamos obedecer, né? E Deus tem sido misericordioso para conosco, porque Ele tem nos mantido, por sua misericórdia, por sua graça, tem nos mantido no seu caminho, tem nos mantido diante da sua face. Deus tem feito grandes coisas em nossa vida. Deus tem agido de uma maneira tremenda para conosco. E Deus tem nos corrigido. Essa noite é uma noite em que nós podemos dizer, Deus, corrige-nos. Deus, ajuda-nos a entender o verdadeiro valor das palavras que dizem ser suas. O verdadeiro valor quando uma pessoa se levanta para trazer uma palavra dizendo ser palavra de Deus. Ajuda-nos, Deus, a ter o cuidado necessário para não influenciarmos negativamente as pessoas, para não escandalizarmos os pequeninos, aqueles que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus, aqueles que são novos na palavra de Deus. Ajuda-nos a fazer isso, Deus. Porque é diante de Ti que nós estamos. Pai, que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos ter essa capacidade de julgar verdadeiramente a palavra que é de Deus e aquela que não é de Deus. Amém? Que nós possamos fazer isso de uma maneira grandiosa. Nós vemos que nos dias de Neemias haviam também falsos profetas, os quais com as profecias combatiam a palavra que Deus havia dado a Israel por meio de Jeremias. Vamos ler lá Jeremias capítulo 29,
versículos 21 a 23, lembra que Israel tinha sido influenciado por Jeremias? Então, Jeremias capítulo 29, versículos de 21 a 23, nos dizem o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão essa maldição, que o Senhor te trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Nós percebemos aqui que nos dias de Jeremias haviam falsos profetas. E Jeremias se levanta dizendo: esses profetas serão castigados. O próprio Nabucodonosor irá castigá-los. O próprio algoz do povo de Israel, aquele que havia escravizado o povo de Israel, vai castigar esses falsos profetas. Por quê, gente? Nós precisamos entender isso. Porque nós temos que ter todo o cuidado de profetizar verdadeiramente. Quando eu me levanto aqui para falar alguma coisa da palavra de Deus com vocês, eu preciso ter o cuidado de dizer aquilo que Deus quer dizer. Não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus quer dizer. Quer dizer que eu nunca vou errar, que eu nunca vou trazer um versículo fora de contexto, uma coisa assim? Pode acontecer. Sou um falso profeta, então? É isso? É claro que não, meus queridos. Eu simplesmente me engano e erro como todo mundo. Posso aprender muito com vocês, né? Estamos sempre crescendo. É por isso que eu oriento vocês, que eu incentivo vocês que provem as palavras para ver se elas são de Deus ou não. Inclusive as minhas. Inclusive as minhas, porque não poderia ser diferente. Eu não poderia dizer que provem as palavras dos outros e as minhas acreditem sempre. Isso não funciona assim. Nem poderia funcionar assim, né? Então, provem as palavras, inclusive as minhas, ok? Ainda no Antigo Testamento, quando o rei Josafá visitou Judá, o rei Acabe tinha eu achei que a gente tinha falado isso na aula passada, é agora que nós vamos falar então. Quando o rei Josafá visitou a Judá, de Judá visitou a Acabe, no reino de Israel, o rei do sul veio visitar o rei do norte, ok? Porque eles iam entrar numa guerra juntos, e ele olhou e viu que o reino do norte tinha um grande número de profetas que profetizava segundo a vontade de Acabe. Pus eu aqui de novo na tela para vocês, para a gente falar a respeito disso. Gente, o que tem de pessoas profetizando segundo a vontade do presidente, segundo a vontade do governador, segundo a vontade do líder, segundo a vontade do pastor, segundo a vontade daquele que parece de alguma maneira ter autoridade para me beneficiar de algum jeito. O que tem de gente profetizando segundo a vontade do patrão, tem muita gente profetizando assim. Era isso que acontecia no Reino do Norte. Acabe era o esposo de Jezabel, né? Vamos nos lembrar disso. Acabe era um rei perverso, era um rei que agia fora da vontade de Deus, era um rei que agia perversamente diante do Senhor, era um dos reis que agia mal aos olhos do Senhor, e ainda assim havia um monte de profetas trazendo palavras que diziam ser de Deus para inflar o ego de Acabe, para dizer, não, vai que vai dar certo, você está certo, você sempre faz direito, tudo está certo na sua vida. Não é essa a verdade de Deus. E a gente percebe aqui, porque quando Josafá, que era rei de Judá, do Reino do Sul, que fazia a vontade de Deus, chegou, a primeira coisa que ele viu foi: existem diversos profetas que profetizam segundo a vontade de Acabe. E aí ele pergunta assim: não há aqui algum profeta do Senhor? Não quero os profetas de Acabe. Quero os profetas de Deus. Tem aqui algum profeta de Deus? E o rei Acabe respondeu que tinha sim, tinha o profeta Micaías. E eles foram buscá-lo e disseram para Micaías: olha só, gente, olha só a capacidade, né, que esses servos de Acabe tinham. Eles foram buscar o profeta de Deus e olharam o profeta de Deus e disseram assim para Micaías: olha, vês aqui a palavra dos profetas? Está todo mundo falando bem. Todo mundo diz coisa boa a respeito do rei. Todo mundo diz coisa boa para o rei. Seja, pois, a tua palavra como um deles e fala bem. Ou seja, a gente veio aqui, não é para você falar a verdade, é para você falar o que o rei quer ouvir. Já viveram isso? Sério mesmo?
Já teve gente que chegou para você e diz assim, pastor, líder, obreiro, você que é cristão há mais tempo que eu, você que é exemplo, olha, eu estou pensando em fazer assim, assim, o que você acha? Mas na verdade a pessoa não quer saber o que você acha, ela quer que você infle o ego dela, ela quer que você fale bem, que você fale, que você concorde com a vontade dela. Quantas vezes nós agimos desse jeito, né? Olhando para as pessoas é muito fácil, agora olhando para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Quantas vezes nós chegamos a um profeta de Deus, a um pastor, a um líder, a um obreiro, a um levita, a uma pessoa que tem mais tempo e mais experiência com Deus do que nós, mesmo que não tenha cargo nenhum na igreja, e dizemos assim, olha, eu estou pensando em agir assim, eu quero fazer desse jeito, ou eu agir desse jeito, o que você acha? Quando na verdade a gente não queria nem saber da opinião dele, a gente queria que ele concordasse conosco. A gente não estava procurando um conselho, e sim estava procurando um cúmplice, né? Para fazer aquilo que muitas vezes a gente até sabia que era errado. É assim que eles fizeram. Olha só, os profetas estão todos falando bem para o rei. Vai lá e faz a mesma coisa. Agora Micaías foi extremamente sábio. Olha o que Micaías diz em 1 Reis, capítulo 22, versículo 35. Ele diz assim, ó, o que o Senhor me disser, isso falarei. Gente, que palavra perfeita, não é? O que o Senhor me disser, é isso que eu vou falar. Eu não vou falar o que os homens querem que eu diga. Eu não estou sendo comprado para falar nada. Eu não estou aqui para engrandecer ou para agradar ninguém. O que o Senhor me mandar falar, é isso que eu vou falar. Que nós tenhamos a mesma coragem de Micaías. E que nós tenhamos pessoas que nos apoiam, pessoas que nos rodeiam, que tenham a mesma coragem de Micaías. Pessoas que olhem para nós e tenham tamanha hombridade, tamanha capacidade de nos falar a verdade de Deus para nós. Porque é a verdade de Deus que mesmo que pareça naquele momento ser tão dura, que mesmo que pareça naquele momento não ser assim tão agradável, não ser tão gostoso de ouvir, né? Porque ninguém gosta de ser corrigido, mas que mesmo que naquele momento pareça ser meio complicado, é a verdade de Deus que vai nos fazer bem, é a verdade de Deus que vai nos levar para a vida eterna, é a verdade de Deus que vai gerar edificação, é a verdade de Deus que vai gerar engrandecimento no reino espiritual, é a verdade de Deus que vai nos capacitar a cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, é a verdade de Deus que vai nos tornar crentes melhores, é a verdade de Deus que vai nos tornar uma igreja melhor, é a verdade de Deus que vai nos tornar um ministério melhor, que vai nos tornar melhores pastores, melhores mestres, melhores levitas, melhores profetas, melhores doutores, melhores evangelistas. É a verdade de Deus que vai nos levar ao lugar que Deus tem para nós. Que nós tenhamos todos os dias pessoas como Micaías na nossa vida. Pessoas que dizem assim, olha, eu sei que não é o que você queria ouvir, mas a verdade que Deus tem para você nessa noite é essa. E que nós tenhamos a capacidade de receber isso. Porque muitas vezes as pessoas não dizem isso e a gente se revolta. E a gente se levanta sem examinar a profecia. Vamos olhar como fez Neemias. A gente falou disso no começo. Nós precisamos examinar as profecias. Essa palavra vem mesmo de Deus. Não é porque não me agrada que não é de Deus. Ela pode não me agradar e servir muito bem para a minha correção, ser aquilo que Deus tem para mim naquele exato momento, naquele exato dia, naquele exato instante da minha vida. Que nós tenhamos pessoas que ajam conosco dessa maneira, porque nós precisamos disso. Deus é tão bom conosco que Ele nos dá não o que queremos, mas o que precisamos. Deus é tão bom conosco que Ele nos fala não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir para continuar servindo e, mais ainda, crescer em graça, em conhecimento e em sabedoria diante dele. Nós vemos aqui que Micaías profetizou, e se você for ler lá o trecho, você vai ver que ele não profetizou coisa boa. Ele disse que Acabe ia para a guerra e ele ia morrer e os cães iam lamber seu sangue. Cara, que coisa terrível. Mas foi exatamente o que aconteceu. Porque ele não se sujeitou a dizer o que o rei queria ouvir. Ele se sujeitou a dizer o que Deus tinha a dizer. E é a palavra de Deus que vale. Ok? Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes para enganar o povo por meio desses sacerdotes. Isso está em Jeremias capítulo 5, versículo 31. Nós vamos ler este versículo também, ok? Jeremias capítulo 5, versículo 31. Diz o seguinte: os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes
governam por meio de sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Meus irmãos, eu fiz questão de ler esse versículo, porque esse versículo ele se parece com muitas coisas que vemos hoje. Nós temos sim, e eu não estou falando aqui de uma ou de outra denominação, tá? E acho que em todas as denominações existem. Mas nós temos sim pessoas que não pregam para engrandecer o reino de Deus, pregam para encher a igreja. Nós temos sim algumas doutrinas que estão enraizadas, que não são para que Deus seja glorificado, para que a palavra de Deus seja espalhada. Elas são para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas tenham seu ego massageado, para que as pessoas venham à igreja, para que o volume financeiro desta igreja cresça. A gente sabe que isso existe. Eu gostaria de dizer que não, mas a gente sabe que isso existe. E, na verdade, nós estamos aqui hoje para que isso não exista em nós, para que isso não aconteça conosco. É para isso que nós estamos aqui hoje. Para não ser profetas que profetizam mentiras, para não ser sacerdotes que governam por sua própria autoridade. Não, nós precisamos ser profetas que profetizam verdade, a verdade de Deus. Nós precisamos ser sacerdotes que governam segundo a autoridade do Senhor. E a palavra de Deus vai mais longe ainda, aqui em Jeremias capítulo 5, versículo 31, diz, e o povo gosta disso, o povo gosta de gente que fala mentira, o povo gosta de gente que promete coisas que Deus não prometeu, o povo gosta de gente que massageia o seu ego. Mas o que essa gente e esse povo vai fazer quando tudo isso chegar ao fim? E vai chegar. O Senhor está voltando. As coisas estão apertando, gente. Nós podemos ver isso. Eu não preciso nem ser usado com dom de revelação para isso. É só abrir os olhos e olhar para o mundo físico. E a gente percebe que Jesus está às portas. Nós precisamos profetizar verdadeiramente. Nós precisamos de sacerdotes que governem segundo a autoridade de Deus. Nós precisamos de líderes que liderem segundo a autoridade de Deus. Nós precisamos de mestres que ensinem segundo a autoridade de Deus. Nós precisamos de evangelistas que digam a verdade de Deus em amor com a autoridade do Espírito Santo que lhes é concedida. Não dá para dizer, venha para Cristo que todos os seus problemas vão ter fim, que você não vai mais sofrer nessa terra. Isso a palavra de Deus não diz. Mas nós podemos sim dizer, venha para Cristo, porque a palavra de Deus me diz que você nunca mais estará sozinho, que Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Isso é Deus quem fala. Isso nós podemos prometer. Isso nós podemos porque é a promessa do próprio Senhor. Ok? Então, dessa maneira, meus queridos, nós vemos que nos dias de Jeremias, esses falsos profetas influenciavam os sacerdotes. E o povo se desviava do caminho de Deus. E o povo se recusava a ouvir a verdade. Aquilo que os profetas verdadeiros, como Jeremias, trazia, o povo se recusava a ouvir. Nós vemos assim, então, que Moisés, Jeremias, Ezequiel combateram de forma feroz. Eles combateram com muita força os falsos profetas e as heresias que esses profetas traziam. Nós temos aí diversos versículos. Se tudo correr bem, hoje eu vou lembrar de mandar para vocês os slides, ok? Nós temos aí diversos versículos que falam a respeito disso, né? E mostram que as profecias falsas precisam ser combatidas, ok? Aqueles que utilizam de profecias falsas de maneira proposital precisam ser combatidos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos falar um pouquinho agora a respeito do Novo Testamento, ok? Vamos ver que não existia só falsa profecia no Velho Testamento. No Novo Testamento também existia. Apocalipse capítulo 20, versículo 20... Desculpe, Apocalipse capítulo 2, versículos de 20 a 23. O que vai acontecer ainda. Vamos ver aqui. Diz o seguinte. Apocalipse 2, de 20 a 23. No entanto, contra vocês, tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual
e a comerem de alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Meus queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus, nas cartas de Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, nós vemos Deus alertando a igreja de que existia naquela igreja específica uma falsa profeta. Uma pessoa que, com sua falsa profecia, ela levava os membros da igreja para a imoralidade sexual. Hoje seria algo inconcebível para nós, né? Mas lembre-se que as igrejas tinham naquela época pessoas que tinham se convertido de cultos pagãos, de cultos inclusive que tinham cerimônias religiosas com práticas sexuais, cerimônias religiosas sexuais cultuais, né? Então, para aquelas pessoas, essa ideia de que a religião e a sexualidade eram coisas muito misturadas era comum. E era tão comum que se infiltrou em uma igreja de Deus, em uma igreja cristã, uma falsa profeta, levando as pessoas à imoralidade sexual, dizendo, não, faça aqui porque é isso que Deus disse que é para fazer. Olha só, que coisa terrível, né? Que coisa terrível que estava acontecendo conosco, que coisa terrível que estava acontecendo com a cristandade. E nós vemos que não é só esse exemplo. Olha só o que diz aqui. Ó. A Bíblia nos mostra, nos adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículos 11 e versículo 24. Diz o seguinte, olha só. Mateus 24, versículos 11 e 24 nos diz: E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E no versículo 24 do mesmo capítulo, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. A gente vê aí a Bíblia nos advertindo. A Bíblia nos adverte também em 1 João que o espírito do anticristo já está operando grandemente. 1 João 2,18 e 4, 2 e 3. E a Bíblia nos adverte também que os falsos profetas vão fazer grandes sinais, prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Dessa maneira, meus queridos, a gente percebe aqui que o anticristo, que é o próprio Satanás, usará de todo o seu poder, de todo o seu engodo, de todo o seu engano, para enganar, se possível, até mesmo aqueles que estavam salvos por Deus. Então nós precisamos tomar todo o cuidado, ok? No Velho Testamento existia muita falsa profecia? Sim. No Novo Testamento também? Na época da igreja também? No final dos tempos também? Sim. Isso significa que mesmo hoje nós precisamos combater essas palavras de engano. Então aqui no tópico 2 a gente vê que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual. É preciso, como diz o apóstolo Paulo, buscar com zelo os melhores dons. É preciso, sim, de acordo com o que diz o apóstolo Paulo, que nós busquemos em Deus a capacidade para discernir os espíritos. É preciso, sim, que nós busquemos em Deus a capacidade para compreender aquilo que está sendo dito, a capacidade para comparar aquilo que está sendo dito com a palavra de Deus, a capacidade para entender se aquela é realmente a vontade de Deus. É preciso que a gente esteja preparado para isso. Ok? E nós vamos falar a respeito dessa preparação, começar a falar a respeito dos dons do Espírito Santo, inclusive do dom de discernimento de espírito, nós vamos falar na aula que vem. A partir da aula que vem, a gente vai falar que a gente deve julgar as profecias. Ok? Que Deus quer que a igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Nós vamos usar a igreja de Corinto como exemplo, mas é uma igreja que serve de exemplo para nós, para que a presença de Deus e a palavra de Deus seja cumprida em nós. Tá bem? Então não perca a próxima aula, na terça-feira que vem, na igreja ou aqui, não sabemos ainda, ou aqui na live, não sabemos ainda, mas nós vamos continuar com esse tema. Nós vamos falar a respeito de julgar as profecias, de como a gente deve estar preparado com os dons do Espírito para que esse julgamento da palavra seja feito de acordo com a vontade de Deus.
não de acordo com a minha vontade, não de acordo com a doutrina da igreja que eu sigo, não de acordo com aquilo que eu acho que é certo, mas de acordo com aquilo que Deus quer que seja feito. Que Deus possa nos abençoar dessa maneira. Amém? Vamos orar agora, vamos encerrar esse tempo, vamos encerrar esse momento e pedir ao Senhor que nos toque, nos dê capacidade de obedecer a sua voz, de obedecer a sua palavra e de discernir a sua palavra no nome santo de Jesus. Deus, Tu és grande, Tu és bom, Tu és tremendo, eu te agradeço porque nós podemos estar aqui utilizando, Senhor, desse recurso da internet para falar da Tua palavra, utilizando, Senhor, desse recurso da internet para compreender um pouquinho mais de Ti, porque nós podemos estar aqui, ó Deus, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua voz. Que o Senhor esteja falando comigo, que o Senhor esteja falando com cada um desses que está vendo o vídeo, Senhor, que o Senhor esteja falando com aqueles que verão o vídeo no futuro, Papai. E que o Senhor esteja nos dando capacidade, Senhor, de discernir os espíritos. Que o Senhor esteja nos dando ousadia, Papai, para pregar a Tua palavra verdadeiramente, mesmo quando isso não nos é confortável, mesmo quando isso nos é incômodo. Que nós possamos falar a Tua palavra, que nós possamos ouvir a Tua voz e propagar a Tua voz. Deus, que o Senhor esteja dando ousadia a cada um desses que está vendo esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, Senhor, nos seus grupos de WhatsApp, para que o Teu nome seja engrandecido nisso e para que nós juntos possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus. Enche-nos de Ti, da Tua presença e do Teu Espírito, porque por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos, te agradecemos e te engrandecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos os servos de Deus, agora e para sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Fica na paz, meu querido. Fica tranquilo, logo, logo esse tempo que nós estamos vivendo vai passar e a gente vai poder estar juntos de novo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Fica com Deus.